Olá, seja muito bem-vinda para mais um episódio do podcast Mulheres na Íntegra. Quero convidar você para você curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo, e encaminhar para muitas pessoas, curtir os nossos vídeos para alcançar muita gente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mais uma mulher de pastor aqui da nossa igreja, a Renata Moura. Uma alegria ter você aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da sua história. E muita gente que frequenta a nossa igreja, mas não conhece a fundo, Só vê ali, ali no cantinho, a Rê chegando com as famílias ali. Então, hoje vai ser um momento para a gente conversar e bater um papo aqui. Obrigada, é um prazer sempre estar junto, Elo? E eu agradeço mesmo essa oportunidade de poder pregar o amor de Deus, E falar um pouquinho, das nossas experiências, daquilo que a gente tem vivido diante de Deus, para servir o reino. Sim, que bom. Esse é o propósito, principal do podcast, exatamente expandir o reino e contar o que Jesus tem feito na nossa vida, Amém. E falando de Jesus, eu gostaria que você contasse também, um pouquinho sobre você, sua família, pode contar, e depois quem é Jesus para você. Eu sou casada com o pastor Vladimir, a gente é casado há 27 anos, nós casamos em 97 e temos uma longa caminhada aí, temos 3 filhos, o Gabriel que tem 24 anos, daqui uns dias vai fazer 25, a Júlia tem 23 e o Rafinha que chegou, inesperadamente. Olha só, e tem quero 6 saber anos. Dessa história também, quero saber. Os planos perfeitos de Deus para nossa família, Amém, É sim. isso. E nós somos uma família pastoral. E quando eu falo que é uma família pastoral, porque a gente sempre serviu, no ministério pastoral, com muita alegria, porque a gente entende um chamado que é um ministério familiar mesmo. Legal. E sempre tá aí com serviço, e trabalhando para o reino. Sim. E falando em família ministerial, você sonhava em ser esposa de pastor? Como que você planejava quando você era mais nova? Então, teve uma época da minha vida, depois uns 3, 4 anos após a minha conversão. E com quantos anos foi? O processo da minha conversão começou com 10 anos. 10, legal. É parecida com a minha. Então, minha tia se converteu, minha tia Má, que de Má não tem nada, é tia Nilma. E a gente começou a escutar as histórias dela, E ela, apaixonada por Jesus, apaixonada pelas histórias bíblicas, ela começou a compartilhar aquilo. Legal. E aquilo foi tomando conta do nosso coração e da nossa família, e muitas pessoas se converteram, E aí eu comecei a conhecer a Jesus, tudo, e foi um processo aí de conversão. Não tem um momento especial, mas foi um processo, Que algumas coisas foram mudando dentro do meu coração, e mesmo muito nova, eu tinha essa percepção de que coisas precisavam ser mudadas. Então, eu fui caminhando aí, crescendo, conhecendo a Bíblia. E assim, eu não sei, quem vem de fora tem muito disso, A gente se apaixona de uma maneira muito forte, porque a gente não tem esse contato com a Bíblia antes. E quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a conhecer as histórias, e aquilo me fascinava. Foi no coração. Foi muito bom, porque junto comigo foram vários primos, minha tia, e logo meu pai começou a ir na igreja também, conhecer minha mãe depois. Que legal. Então, assim, foi um processo de várias pessoas, E eu vivendo essa vida, caminhada, início da minha caminhada cristã, chegou um momento ali perto dos 16 anos, isso aí, uma caminhadinha, Eu já tinha vivido algumas coisas, alguns relacionamentos namoricos de adolescente, E eu falei com Deus, falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me mande um homem de Deus. E eu quero, assim, que ele seja um homem de Deus. Eu nunca tinha sonhado em casar com pastor. Eu sabia que eu precisava de um homem de Deus para minha vida, Okay. Alguém que fosse referência, alguém que fosse suprir algumas necessidades que eu tinha, mas alguém que fosse um servo de Deus. Sim. E nisso surgiu o Vlad, Eu falo que... Cara, sim. De cara e na minha casa, Olha Porque eu conheci só. ele na minha casa, lá em Minas Gerais, Meu Deus. E eu falo assim que... Eu não posso falar que foi amor à primeira vista, mas assim, foi eu descendo da escada junto com a minha irmã,
Ele chegou com o primo dele, eu olhei assim, eu falei, eu vou casar com esse moço. Olha só, foi encantador. Foi. Nós temos muita história em comum, porque quando eu vi o Alex pela primeira vez, eu me apaixonei por ele também. Olha só. E aí, depois de 6 meses, a gente começou a namorar. Que legal. E voltando, né, a todo esse processo aí. Então, eu não tinha um sonho de casar com um pastor. Mas tinha que ser um homem de Deus. Tá. E Deus colocou o Vlad na minha vida, né? E a gente namorou 1 ano e 11 meses e casamos. Olha Foi só. rapidinho também. Tá. E ele já estava no seminário? Ele tava no seminário, não tinha terminado ainda. Tá. E quando você se deparou, falou, meu Deus, né? Ele vai tá no seminário, vai ser pastor. Assim, e aí? Ele falou assim, Rê, você tem certeza? Como é que é? Porque ele tinha um chamado pastoral também missionário, né? Ele falava assim, e se Deus quiser levar a gente para outro lugar? Eu falei, tamo junto, né? Okay. Aí ele brinca, ele sempre fala assim que... ele fazer uma pergunta assim para uma adolescente é meio complicado, né? Porque adolescente vai... Topa tudo. Topa tudo. Mas, graças a Deus, assim... Deus já tinha me dado uma vivência, experiências de vida mesmo, né? Que realmente eu casei com 18 anos, né? Tá. E hoje em dia uma menina de 18 anos é bem diferente do que eu vivi com 18 anos, né? Então... Maturidade é totalmente diferente, né? E assim, eu tinha uma caminhada, tudo. Ele teve que lidar com o resto da minha adolescência, né? Mas é bênção. Foi uma bênção. Assim. Certo, que bom. Legal, muito bom. E hoje, né, então, você, 27 anos casados, né? Depois, olhando tudo isso, né? Quais os desafios que você... Mas você, né? Eu ia falar, vocês encaram, né? Por conta dos filhos, já estão adultos. Mas para você, foi muito diferente do que você idealizava, imaginava? Ou foi mais fácil? Conta um pouco para nós. Como é a rotina. Legal essa pergunta, porque quando o Vlad sentou comigo para conversar e antes da gente namorar, a gente conversou muito. Tá. Muito. E o Vlad gosta de falar, né? E eu não gosto muito de falar, assim... de falar de mim, porque é difícil, né? Você se expor, tudo. E ele conversava comigo e ele falou assim, Rê, ó, a ideia é que a gente possa viver muitas coisas, tudo, mas assim, o que espera também, talvez não seja isso que você tem na sua casa, né? Essas facilidades que você tem, talvez a gente não tenha isso como família. Tá. E o legal de tudo isso é a gente poder ver quanto que Deus cuidou da gente ao longo desses anos, né? A gente teve muitas dificuldades, a gente teve muitas restrições, mas o Senhor foi nos abençoando, foi usando outras pessoas para nos abençoar. Nós fomos muito abençoados ao longo dessa caminhada, assim. Nós fomos muito abençoados mesmo pelos meus pais, pelos pais do Vlad, né? A dona Cândida, que a gente perdeu tão cedo, né? Sim. No tempo do Senhor, claro. Mas, assim, pelo meu cunhado, né? E outras pessoas que foram nos abençoando ao longo do tempo. Legal. E hoje a gente olha para trás, a gente olha assim, nossa, quanta coisa a gente viveu, quanto Deus providenciou para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, né? E é bênção. Tem uma história que eu gostaria de saber da tua versão, né? Eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes o pastor contando, né, em púlpito, quando ele teve problema com a visão dele, né? E aí ele conta que vocês superaram juntos, ele ficou assustado, né? Até demorou para contar para os pais, enfim. Como que você reagiu, né? De fato, com tudo aquilo? Engraçado que eu anotei aqui dos momentos difíceis da minha vida. Esse foi, assim, sem dúvida alguma, um momento muito difícil. Porque eu tinha 21 anos, né? E eu tinha 21 anos, eu estava recém-casada, né? Não tinha 2 anos de casada. Tinha o Gabriel. O Gabriel chegou nesse turbilhão de acontecimentos aí. O Gabriel tinha 1 mês e meio. O Vlad perdeu a visão. Minha sogra com câncer. Qual foi a minha reação? Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. Eu debaixo do chuveiro, lá em Três Corações, no banheiro da nossa suíte. Lá no fundo, escondidinha. Eu falei assim, Deus, o Senhor tá brincando. Olha só. Eu ainda não questionei Deus, mas eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque como que eu vou viver e aguentar tudo isso? É um bebê, é minha sogra doente, é meu marido doente, eu não consigo. Eu sei que é o Senhor que vai me sustentar. E assim, Ele me sustentou e me segurou pela mão mesmo, porque
foram muitas experiências do cuidado do Senhor nesse momento, do direcionamento, de cada detalhe, de eu sentar e poder ler para o Vlad, de acompanhá-lo, de levar no médico. E junto isso com o Gabriel, né? Sim. E você falar assim, eu ser uma puérpera, né? Eu tava ali com ele com 1 mês e meio, 2 meses, a gente ia para Belo Horizonte, voltava e tava no carro. E hoje em dia, com o Rafael já foi tão diferente. Eu falo, Senhor, se não fosse o Senhor, a gente... Foi gracioso Foi mesmo, muito né? gracioso. Mas é interessante, né, Rê, a gente ter essa liberdade para com o Senhor, de poder expor também as nossas indignações, né? Com temor, com reverência, sem querer enfiar o dedinho, né, no nariz dele. Fala, quem você pensa que você é, né? Mas ele fala pra gente... Ele já conhecia meu coração, Exatamente. né? E eu tava mesmo numa luta muito grande, né? Mas depois a gente vai vivendo a vida, a gente vai vendo, nossa, como o Senhor me ensinou nesse momento, né? O que você conta para nós, né, desse amadurecimento espiritual, né, de ter vivido tudo isso, como fez diferença hoje para ser a Renata de hoje? Olha, Elô, ao longo da minha vida, o que eu acho que Deus tem para me ensinar, porque eu sou muito difícil de aprender isso, é Ele me ensinar que Ele é tudo que eu preciso. Sim. Então, assim, ano após ano, Ele tem que me relembrar. E muitas vezes vem com a dor isso, né? A última experiência que eu tive em relação a isso, última não, mas uma que foi muito forte para mim, foi enquanto eu cuidava do papai aqui, né? Que ele ficou doente, né? Teve câncer e ficou aqui em casa com a minha mãe. E a gente ali naquela luta, e luta de exame, de médico, de quimioterapia, tudo aquilo que quem tem... o pacote do tratamento. Sabe que é difícil. E Deus, claramente no meu coração, falou assim, você só precisa de mim. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas assim, Senhor, eu preciso só do Senhor. Porque eu não preciso do médico bom, da melhor quimioterapia, nem do plano de saúde. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa do Senhor, de ter Ele no centro. Entender que Ele está no controle de todas as coisas. Né? E isso para mim é um desafio. E vira e mexe, o Senhor me mostra. Filha, é só de mim mesmo que você está precisando? É só de mim que você precisa precisar. Mas eu preciso ser relembrada disso sempre, né? Eu lembro bastante, né, sobre isso, é da paz de Deus e a paz com Deus. Exato. Né? Que é Ele só que nos dá, né, essa paz que excede todo o entendimento, né? E quando você fala assim de Jesus para mim, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Ok. Mas Ele é tudo que eu preciso. E assim, quando eu começo a desviar meu olhar, tô precisando disso, tô precisando daquilo. Ai, Senhor... Senhor... E Ele tem os momentos... o meu coração. E o próprio Espírito vai e me mostra. Você... Como você lida? Eu gosto muito de falar isso nos aconselhamentos, tá bom, Rê? Como que você lida, né, com a falta, né, quando você percebe a falta de contentamento, né? Como que você lida e pastoreia o seu coração? Como é isso? Nossa... Sabe que na nossa aula de escola dominical, domingo, foi uma benção. E o Marcelo explicando algumas coisas, ele falou da graça de Deus, né? Que Deus, com a nossa humildade, a consequência da nossa humildade é Deus se revelar graciosamente pra gente, ou seja, nos dando coisas, ou nos abençoando com momentos especiais e tal. E eu comecei a falar, Senhor... Eu preciso estar humilde a cada dia, né? Então, quando eu começo a perceber que meu nariz está ficando... Não, Senhor, eu preciso ver meu lugar aqui. Sim, então, assim, é o próprio Espírito mesmo que vai, né? Mas é nesse sentido. E o coração ensinável, né? Exatamente. Porque, de repente, facilmente, a gente desvia o nosso olhar. E a gente começa a perceber, a achar que a gente precisa de outras coisas, né? E não se contentar com a presença do Senhor, né? E isso é uma questão de busca, né? De dependência do Senhor, né? E não é 1000 maravilhas, não é sempre do mesmo jeito. Quem dera a gente pudesse viver o nosso melhor momento no dia de hoje, né? É verdade. Essa é a minha busca, né? E é interessante também que é sempre na dor, né? Que o Senhor se revela mais ainda para nós. Nos momentos alegres Ele está conosco, é fato, né? E Ele gosta de nos ver alegres também. Mas a gente sente, né, esse tratar do Senhor mesmo
na dor, no vale, né? Sim, sim. Nas dificuldades, que aí realmente vai revelar o nosso coração, né? Aonde que está. Exatamente. E engraçado você tocar nesse assunto. E olha que nem estava combinado, não, né? beleza. Porque a dor é uma coisa muito presente na minha vida, né? Por causa da cirurgia e por causa da artrose, por causa de outras coisas, eu sinto muita dor sempre. Então, olhar nesse momento assim, Senhor, não importa a dor. O Senhor está cuidando de mim, eu sei, eu quero aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero mesmo que a Tua palavra, que até o versículo, né? Um versículo que enche o meu coração toda vez, que é guardo no meu coração a Tua palavra para não pecar contra Ti, né? E isso esse é o versículo mesmo que me alinha baliza a vida, né? Todo dia eu falo, Senhor, eu preciso guardar mesmo. E guardar por quê? Porque a palavra do Senhor vai ser presente na minha vida todos os dias. Sim. E deve ser, né? E deve me direcionar para onde Ele quer que eu vá, tudo. E outro aspecto também, que eu separei também, que é um versículo que o Vlad sempre fala, né? Que é 1 Tessalonicenses 5:24, que é fiel que vos chama, o qual também fará. Que ele coloca a gente num lugar, né? Porque a gente entende, assim, Ele nos chamou. Sim. Não há nada em mim, não tem nada que eu possa fazer. É Ele que me chama. Sim. E é Ele quem me usa para aquilo que Ele tem para usar, né? Porque quando a gente começa a se questionar, a gente começa a não se contentar com as coisas. Exato. Então, tudo fica meio estranho, eu não me contento, aí a minha insatisfação vem, aí eu começo a reclamar, eu começo a ficar irritada e é uma bola de neve, né? Sim. E como que é viver isso dentro de casa, né? Com os filhos adultos aí. E aí o marido pastor, porque ele é seu marido, mas ele também é o pastor, né? De repente vocês têm que vir todos para a igreja, né? Conta um pouco como que é essa dinâmica. Familiar mesmo, com as crianças, né? Como que as crianças também lidam com tudo isso, né? Que esse ministério pastoral, eles são envolvidos aqui, glória a Deus, né? Mas eles são filhos, né? Da Rei e do Vlad, né? Não é do pastor, né? São filhos. Nossa, isso é interessante, porque a gente casou e logo a gente teve o Gabriel, né? E respiramos, veio a Júlia. Então, a gente cresceu, assim, muito com eles. E eles sempre, assim, cresceram em acampamento. Nasceram em acampamento. Um ano do Gabriel foi em acampamento. A Júlia também sempre em acampamento. Então, a gente sempre viveu nesse ambiente. E viver pra gente o ministério pastoral não é uma coisa, assim, desassociada da nossa vida, né? Legal, Rê. Porque pra gente sempre foi prioridade o ministério. E a gente viveu o ministério. Então, assim, eu fui trabalhar fora depois de muito tempo. Então, eu vivi ali com o Vlad, em Três Corações principalmente, né? Em Passa Quatro, nossas primeiras igrejas. A gente viveu ali pra servir mesmo. Então, eu tava com ele no aconselhamento, a gente ia atrás, estava o grupo de jovens, era para tudo quanto é lado, nós quatro, legal, né? Já legal. Nós quatro. Então, as crianças cresceram com isso. E dentro de casa, era com os desafios que toda família tem. Sim. Mas a gente sempre foi muito bem pastoreada em casa. Legal. Glória a Deus, né? É uma bênção. Que bom. Ser encaminhado, ser cuidado, né? E em todos os sentidos mesmo. Até essa semana, eu estava conversando com alguém e ela perguntou, e o pastor sabia disso? Não, o Vlad sabia de absolutamente tudo. Até a roupa das crianças, ele participava. Não, isso daqui não dá, isso daqui... Porque, assim, a gente sempre entendeu isso muito bem de ser nós quatro, assim, na época, né? Então, assim, a gente conversava. Então, nós quatro, como que é isso? Como que a gente vai lidar com isso? Aí, nisso entra também as mudanças, né? Isso que eu ia perguntar também, se quiser contar, como que foi a mudança de cidade, né? Mudou muito ou não? Então, a gente, casado, a gente mudou uma vez só. Eu com o Vlad, né? Não, fomos morar em Campinas para ele terminar o seminário. Ok. E depois fomos para Passa Quatro. Então, era só nós dois. Aí, o Gabriel nasceu em Passa Quatro, mas um mês depois a gente já mudou para Três Corações. Então, foram 4 anos em Três Corações. E foi, assim, um período muito abençoado, muito especial mesmo na nossa vida.
ministerialmente falando, foi uma bênção. E logo depois disso, nós vivemos 7 anos para Curitiba. E mudar para Curitiba foi, assim, uma ruptura muito grande. Porque a gente estava lá na cidadezinha pequena. Quentinha. Quentinha, em Minas, pertinho dos meus pais, pertinho de Taubaté, né? Uhum. E, de repente, a gente vai para Curitiba sem conhecer praticamente ninguém. Tá. E viver isso nos fez juntar ainda mais, nós 4. Ok. Porque até a gente conhecer as pessoas, a gente dependia... Tinha que ser vocês. Nós mesmos, né? Vocês juntou ali, bastar, ó. Então, foi um momento, assim, que a gente cresceu como família, né? De depender mesmo só de nós 4, né? Porque até então a gente tinha muito pessoal por perto, né? Mas foi um período de muito crescimento ali, sabe? Legal. Eu cheguei em Curitiba, eu tinha 24 anos, e a gente já ali engatou para trabalhar com jovens e adolescentes, e a gente viveu um ministério muito intenso. Olha só. Mas muito intenso mesmo, porque a gente tinha programações praticamente todos os dias, mas foi assim, muito aprendizado. Mas uma coisa interessante que eu anotei em algum lugar aqui, que eu queria falar, é que quando surgiu a possibilidade de ir para Curitiba, eu fiquei morrendo de medo. Falei assim, Deus, aquele povo lá do sul que é super capacitado. Já tem alguém lá. Já tem alguém lá. De lá. Falei, Senhor, o que o Senhor vai usar a gente, assim, tão simples, numa cidade grande, numa igreja grande? O que o Senhor quer usar a gente lá, né? E fiel ao que nos chama, o qual também fará, né? Mas Deus não queria fazer nada uau. Extraordinário. Não, né? Ele queria usar a gente no simples. Legal. E a gente caminhou muito com os jovens. E os jovens estavam dentro da nossa casa, sabe? E pastoreá-los foi um presente de Deus, assim. Eu falo assim... Ai, emociona. Porque foi assim... Foi um momento que eu aprendi muito com as meninas. Porque as meninas eram praticamente da minha idade, né? Muitas delas. Sim. E eu tenho grandes amigas dessa época. Olha só. Porque eu estava aprendendo ainda a viver aquela coisa tão intensa do Ministério Pastoral. E a gente caminhando junto ali. E vivemos no dia a dia, no discipulado mesmo, de carregar assim, vamos para casa, vamos aprender disso. Olha, isso se faz assim, isso faz assado. Legal. E a gente aprendendo junto. E foi uma experiência, assim, marcante. Tanto no nosso ministério, quanto na vida de muitos jovens ali. Sim. Que são hoje pastores, esposas de pastor. Casados, são várias né? esposas de pastor que caminharam comigo na época. E é muito bom relembrar isso. Que legal, que gostoso. Muito bom. E depois de Curitiba, viemos para Mogi Guaçu. Tá. Aí a gente chegou pro fervo do Mogi Guaçu, né? Porque saímos de Curitiba, aquele frio danado. Chegamos no Guaçu, aquele calor. E foi um tempo, assim, de crescimento, né? Porque aí as crianças sentiram. Tá. Né? Porque eles tinham as amizades lá, já estavam envolvidos lá, e né? estavam naquela idade de 9, 10 anos, que faz bastante os diferença. amiguinhos, né? E essa mudança para Mogi Guaçu, eles sentiram muito. Nessa, houve bastante choro, falta dos meninos, dos colegas, dos amigos. Ai, que dó. E essa foi uma parte difícil. Essa é uma parte difícil do Ministério Pastoral. É do Ministério, exatamente. Porque a gente se apega às pessoas e depois um detalhe, que eu já compartilhei isso com algumas irmãs, que eu vivi muito grande, porque chegou uma época da minha vida que eu falava assim, não vou me envolver, não. Não, porque é muito sofrimento, porque depois a gente tem que ir embora. E eu fiquei com meu coração meio fechado, assim. Sim. E o Senhor foi curando. Pra não desenvolver, né? Até tem uma frase que fala que dá preguiça de fazer amizades novas, mas não é a questão da preguiça, Não é a questão né? da preguiça, é a questão de você se abrir mesmo pra... De novo, depois eu ter que ir embora. Né? E até que o Senhor foi ministrando no meu coração, né? Que Ele tem pessoas para ser usadas para me abençoar e para eu ser bênção na vida de outras pessoas, onde quer que eu vá. Né? Hoje a gente já tá... Nossa, eu sempre perco quantos anos que a gente tá aqui. Mas há muito tempo já. Sim. E é uma bênção, né? É uma bênção, assim, poder
caminhar com pessoas, abençoar, ser abençoado, e vir ter pra amizades, Limeira, né? teve também essa dor também que teve? Já de Mogi Guaçu pra cá... Foi mais leve? Foi mais leve. Tá. Foi mais leve, até porque minha irmã já estava aqui, né? Ah, tá bom. Então, eu já tinha família, primos, né? Já foi diferente um pouco, que legal. né? E a gente já estava adaptado ao clima do estado de São Paulo, né? Sim. E isso foi mais fácil, porque foi muita mudança, né? Tá. Então, já foi mais fácil que da mudança de Curitiba. E para Limeira foi muito fácil, né? Porque a gente sempre gostou da cidade e tal. E mesmo quando a gente não estava aqui ainda na Central, né? As crianças já tinham contato. Tanto na escola, sim, né? Quanto na sim. UCP, que a Júlia pegou o final da UCP ainda, ela vinha na UCP. Olha só. Então, a gente já tinha o contato, né? Já tinha muitos conhecidos próximos, né? E aí, quando a gente chegou aqui, né? Que a gente veio inicialmente para trabalhar com casais. Aí houve a necessidade, a gente foi um pouco com jovens. Sim. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, com jovens, antes de trabalhar efetivamente com as famílias. Que benção. E o Rafa chegou em que contexto? Conta. O Rafa, assim... Vocês estavam ali todos unidos, os 4? Os 4, o Gabriel já estava na faculdade, a Júlia terminando o ensino médio. E, assim, eu sempre sonhei em ter 3 filhos. Uhum. E na época que a gente estava lá, depois de ter a Júlia, a gente até achou que uma vez eu estava grávida e tal, porque era ideia, assim, pelo menos... Não, a gente tinha essa ideia. Tá. Mas ficou nessa ideia, né? Porque o Senhor nunca mandava, né? Sim. E aí, depois, assim, de um processo de eu tava com um pólipo, um cisto, sei lá, nem lembro o nome. Tá. E eu ia fazer tipo um exame que faz uma pequena cirurgia para tirar esse pólipo. Também agendada uma cirurgia no joelho, a cirurgia que eu fiz no ano passado. Meu Deus. Era há 7 anos, né? E quando a gente agendou tudo isso, o médico pediu um beta, né? Para tirar a dúvida. Só para descartar, Para descartar a ideia. E aí, descartando essa ideia, e essa história é muito engraçada, porque eu estava numa reunião de oração e todo mundo todo mundo que estava na reunião de oração soube antes do Vlad que eu estava grávida, né? Nossa. E aí depois eu fui ligar pro Vlad ainda para falar, Vlad, deu positivo. Aí foi uma bagunça, porque ele estava achando positivo das... Então, eu me lembro dessa história, mas você estava fazendo exames e tal, né? Tava ali se preparando. Positivo do quê, né? Aí é o positivo da gravidez. Nossa. Eu não estava grávida, eu estava gravidíssima. Olha a só. Débora Zulski ainda falou, você não está grávida, você está gravidíssima, porque o beta ela deu altíssimo Tá ainda. altíssimo. E aí, foi uma bagunça, né? Porque a gente já estava com a casa encaminhada, estava estruturado, estava tudo tranquilo, né? A gente já achando que, vamos curtir mais, os filhos já bem livres, assim, né? E aí chegou o Rafinha pra deixar a casa bagunçada, pra agitar tudo de novo, pra divertir a gente, né? Sim. Porque é uma benção. Distrair também, né? Com certeza, a maturidade pra educá-lo e lidar com tudo agora é muito diferente do que teve, né, com os dois. É um desafio mesmo, é um desafio. Sim. Hoje eles são mais agitados, eles são mais desobedientes, então é um desafio grande. Olha só, muito bom. Bom, me conta um pouquinho, então, como que você, assim, de fato, né, auxilia o senhor, seu marido, né? Uhum. E ele também te auxilia, com toda certeza, né, na dinâmica. Hoje você já trabalha fora, né? Você dá aula, né? E como que é toda essa dinâmica? A gente até quer saber, né? Como que é o domingo, né, na casa dos pastores, né? Uhum. E aí, é diferente? É mais difícil? Não é? Qual a sua experiência? Então, a gente saiu no domingo do culto aqui. A Camila ainda me perguntou assim, mas como que você consegue fazer eles dormir à tarde, né? Falou do Rafa. Eu falei assim, agora ele não dorme tanto mais, mas a gente sempre criou esse ritmo das crianças tirarem um cochilo no domingo, porque o nosso domingo sempre foi muito corrido. Tá. E a gente entende que a gente tem que dar o melhor pro Senhor. Sim. E a gente o momento pra gente, o culto de domingo é o ápice, né? Uhum.
da gente servir ao Senhor, de estar com a igreja, da comunhão, né? Cultuar é serviço, né? Isso. É um serviço mesmo. E como família, a gente precisava estar inteiro nisso. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre entendi de Deus, que a gente tinha que estar sempre junto. Uma vez, uma irmã lá em Curitiba, ela falou assim, Rê, eu com muito amor quero te falar uma coisa, mas você precisa diminuir o ritmo das crianças. E eu levei aquilo, eu falei assim, nossa, ela tem razão mesmo, né? Eles estão sempre junto com a gente, em todo lugar. E eu, orando ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia, dá direcionamento pra gente, que realmente eles estavam assim, junto com a gente, ali, ó, a 1000 por hora. Mas eu entendi claramente de Deus que o Senhor estava cuidando deles e cuidou. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o Senhor direcionou a gente para levá-los aonde a gente ia. Porque uma coisa do ministério que a gente sempre entendeu que era um ministério pastoral familiar. Então, sempre que eu podia, eu estava com o Vlad. Legal. Hoje, com o trabalho, essa realidade mudou. E por muitas vezes eu ficava muito triste. Eu falava, Senhor, não é isso. Eu queria estar servindo, eu queria estar acompanhando o Vlad nesse sentido. Então, hoje eu me organizo. Tá. Sempre que eu posso. A gente marca depois do meu trabalho, né? Sim. Quando eu trabalhava de manhã, era muito mais fácil. Eu tinha a tarde livre, que muitas vezes eu saía... Ia junto nas visitas e tal, né? Com o Rafael, isso dificultou, porque não era sempre que tinha alguém para ficar com ele. Sim. Mas a gente estava sempre ali. Então, hoje eu tenho já... A gente se programa, tem dias específicos para sair, para aconselhar, porque tem muitas ocasiões que o Vlad precisa que eu esteja junto. Sim. Né? Então, como casal ali, né? Exato. E então, assim, a gente se organiza mesmo. Hoje, com os meninos, eles têm os próprios ministérios, né? Eles estão servindo com os mais velhos, né? Com o Gabriel, com a Júlia. Então, mas até eles, durante muito tempo, eles iam junto com a gente, em tudo mesmo. Sim. Então, assim, a gente serve nesse sentido e vamos fazendo essa correria do dia a dia. O Vlad tá o tempo todo com o aconselhamento, tudo. E eu, quando eu posso, eu vou. Sim. Agora já dá para deixar o Rafael, agora. Já há muitos anos que já dá para deixar o Rafael. E então, muitas vezes, os meninos mesmo que ficam. Essa rede de apoio foi uma benção. Porque mesmo tendo o Rafa pequenininho, eu pude sair, deixar e... Sim. E esse ministério, né, que vocês hoje, né, estão inseridos, o Ministério de Casais, de Família, né, a importância da igreja ser bíblica, né, para estar ministrando realmente, dando os princípios bíblicos, né, para tantos casais, né. Qual a sua experiência que você está vendo, vivenciando, né, na prática, as famílias que têm chegado até nós? Elô, se pra gente é difícil... Com Jesus. Com Jesus, tendo nosso manual ali. Sim. Se pra gente é difícil, imagina quem não tem esses parâmetros, exatamente, né? E tem chegado muita gente que tem conhecido o Senhor, que tem experimentado, né? Da presença de Jesus. E a gente... O nosso papel é ali ensiná-los, né? Que nem a palavra pedagogo mesmo. Você catar a mão ali e carregar, né? E a gente precisa ensinar e ser bênção na vida deles, né? E biblicamente falando, a gente tem que saber o que a Bíblia diz a respeito dos assuntos, né? E quando a gente não sabe, a gente procura. E a gente busca direcionamento. E o Senhor mesmo nos ensina. E o Espírito vai falando ao nosso coração. E tem muita gente se chegando que precisa. O mundo está carente. É verdade. Então, assim, no meu trabalho, alguém chega e pergunta sobre determinado assunto, aí você está na manicure, alguém fala assim, sobre, sei lá, criação de filhos, sobre livros, sobre qualquer coisa. As pessoas estão... E é legal, Rê, você trazer esse assunto, porque olha só, você é esposa de pastor, né? Tem um ministério... E trabalha fora. Sim. E é bênção isso, né? É entender que Deus nos usa aonde nós estivermos, né? Com certeza. Não é só dentro de casa também, né? Não é só dentro de casa. Porque, engraçado que a gente sempre teve muito claro isso, sobre cuidar de gente.
E a gente tem uma experiência muito legal da Júlia, que ela tinha uns 9, 10 anos, assim, sentada na mesa. Ela falou assim, eu já sei o que Deus tem pra minha vida. Eu falei, E a gente falando assim, né, conversando. Conta, então. Ela falou assim, cuidar de gente. Olha só. E hoje, quando eu vejo, né, ela servindo aqui na igreja, que ela cuida de gente e cuida com o trabalho dela, né? Sim. Agora, efetivamente trabalhando. Olha, ela vai que cuidar legal. de gente e a gente entende isso mesmo, né? E com certeza é o que ela viu. É o que ela viu. É o que ela viu dentro de casa, né? E é cuidar de gente mesmo. E a gente cuidar de gente, muitas vezes a gente se machuca, a gente adoece, né? Porque a gente lida com muitos problemas. E é muito pesado muitas vezes, né? Mas assim, entender que cuidar de gente, onde Deus vai levar a gente vai cuidar de gente. Exato. Não importa. Hoje eu cuido de gente, das minhas gentes lá da escola, né? Exatamente. De uma maneira diferente, mas eu tenho certeza, né? Que Deus escolheu aquela escola para eu estar. E isso é muito legal, porque é engraçado falar nesse sentido do trabalho. Porque eu resisti a vida inteira em fazer pedagogia. Olha só. Eu gostava de dar aula, mas eu não queria fazer pedagogia. Então, eu fiz vestibular para um monte de outras coisas. E quando eu já estava com os meninos, já mais velha, eu fiz vestibular. E o Senhor, graciosamente, me deixou passar. Olha. Porque depois de tantos anos parada, eu ainda passei no vestibular e estudei, né? Estudei esse tempo, tudo lá. E hoje eu entendo o meu trabalho como um chamado ministerial mesmo, porque eu tô ali para servir. Quantas vezes eu já... Até missionário, né? Exatamente. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de falar de Jesus, do amor de Jesus para os funcionários. Quantas vezes as crianças já me ouviram fazer oração ou me ouviram contar uma história. E eles sabem. Eu falo assim, vocês podem esquecer todas as coisas que eu tô ensinando aqui, mas não esqueçam que o meu maior amor é Jesus, que eu vivo para a glória dele, e eu sempre falo isso, enfatizo isso. Eu não quero, de maneira nenhuma, né, ficar forçando eles a nada. Sim. Óbvio que não, mas eu expresso aquilo que eu vivo. E você reflete também, né? A gente tem que refletir, né? Reflete, exatamente. E é algo tão, assim, é diferente, né? As pessoas veem algo diferente, né? Na maneira de como você reage às dificuldades. Ou lidar com as pessoas difíceis, né? Com certeza, nesse processo, né? Como que Deus tem trabalhado a sua vida, né? Lidando com essas pessoas difíceis que Ele tem colocado, né? Porque, assim, dentro de casa... Eu sou difícil, né? Você que é o difícil. Eu sou também. Né? Como que você tem deixado o Senhor trabalhar, né? Gostoso conversar com você e com certeza a gente vai... lapidando umas às outras, né? Afiando ali, né? Como um ferro. E como que você tem encarado esses desafios do Senhor hoje, com a sua maturidade, no seu trabalho, com essas pessoas difíceis ou as lutas que o Senhor tem colocado na sua vida? Antes você chorava, né? Brigando com Deus. Como que era hoje? Assim, eu acho que quando eu tô lidando com alguém difícil, eu tenho que pensar que eu sou difícil com alguém. Eu tenho que pensar, e eu sou mesmo, Elô. Porque um monte de gente, por onde eu andei, em todos os lugares, todo mundo fala, Renatinha, nossa, ela tem essa cara. Não. Pra mim pra mim você ainda não foi difícil. Não. E assim, a gente é difícil, com quem a gente convive mais, a gente é difícil. Até o Rafael, no dia da mulher, me deu uma atividade lá e colocou lá, né? Linda, professora... não sei, outros adjetivos lá e colocou brava. Olha só. Então, assim, lidar com pessoas sempre vai ter situações difíceis, né? Então, no trabalho eu já tive, óbvio que já, né? Eu já tive que ser firme, eu já tive que não me omitir. E em todo lugar, a gente exige isso. E na igreja também, né? Então, a gente tem que ser... bíblico, a gente tem que falar, quando a gente tiver que exortar, a gente tem que exortar em amor, né? Exato. A gente tem que chamar de lado, tem que falar a verdade. A verdade. Né? Então, assim, a gente é usado. E com a maturidade, isso realmente vai ficando um pouco mais fácil, né? Sim. Porque às vezes a gente... Eu sei que no casamento é assim, né? Quando eu casei, nossa, tinha umas coisas que eu pegava, falava, nossa, me irritava tanto. Hoje não, você já lida de uma maneira melhor. Exato. Né? Até por entender que a gente pode errar da mesma maneira que a pessoa erra, né? É verdade. Então, a gente vai errar mesmo,
Mas, assim, o desafio é você reconhecer o erro, reconhecer, nossa, puxa, por que eu agi dessa maneira? E é uma oportunidade de Deus trabalhar o nosso coração, Exato. né? Ver o que sai de dentro de nós, né? Quando a gente é exprimido, o que tem saído? Então, o que tem saído, né? E eu falo assim que é um desafio, porque a gente tem que estar cheio mesmo da presença do Senhor, né? A gente tem que revelar a graça de Deus, revelar o amor de Deus, ser luz, né? Exato. Então, esse é um desafio. Para isso, a gente tem que viver bem juntinho de Jesus, né? Senão, a gente começa a fazer tudo errado. Sim. E é muito fácil fazer errado. E o que você pode, né, recomendar, né, para as irmãs, para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, em desenvolver essa intimidade com o Senhor, né? Porque não é de um dia para o outro falar, eu vou querer me relacionar e pronto, tá bom, acabou, já fiz a minha devocional aqui. Como que é esse passo a passo, né, para você realmente saber que você está fazendo o que o Senhor quer, ouvir a voz dele, né, desenvolver essa intimidade com ele? Como tem sido para você ao longo dessa caminhada, até para você poder ajudar os seus filhos também. Sim. A desenvolverem a deles? É engraçado você falar dos filhos, porque para mim sempre foi muito fácil ter meu momento com eles, de oração ou de leitura da palavra. Foi ainda mais fácil com o Rafael, porque desde muito pequenininho a gente ouvia a Bíblia junto. Então eu colocava a Bíblia. Ele falava até que o titio, né? O titio tava lendo, mas é que eu colava play ali, né? Tá. E orar com eles. Isso sempre foi muito fácil. Mas isso não era o meu momento com Deus. Tá. Isso era mais um momento com Deus. Porque a nossa vida, assim, a vida do cristão, ela deve ser intensamente vivida o dia inteiro, né? Sim. Mas não era o meu momento devocional. E não tem segredo pra... vou fazer os 10 passos, 5 coisas. Não tem. É aquilo, é conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Buscar a Deus em oração, né? Buscar a Deus em todo momento. Buscar a presença dele, né? Porque... às vezes você fala, nossa, não tô aqui com a Bíblia... Mas eu tô com o meu coração voltado ao Senhor, eu tô orando, eu tô buscando a presença dele, né? Ou tô escutando uma música, ou tô conversando com alguém, e aquele momento edifica tanto a vida nossa, assim, né? Então, não tem segredo. Exato. É Bíblia, é oração, constância, é devoção, né? É isso mesmo. Constância. E como que você percebe, né? Eu contei hoje, estava dando uma aula, e eu conto, né, que às vezes a gente volta de acampamento, de encontro de casais, a gente empolgado. No power, né? Igual Moisés descendo, que reluzia, tem que colocar até o véu, né? Para não atrapalhar os outros, né? Como que você percebe que você vai perdendo aquele brilho? Que você falou no começo, né? Fala, opa, o coração tá indo para lá, né? Quais as situações, circunstâncias? Eu falo que eu uso uma técnica, que é quando eu tô nesse power, né, vamos dizer assim, encantamento, né, com o Senhor, automaticamente a gente já anula as coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. E aí, o tempo vai passando, e aí me vem a vontade, falo, nossa, vou colocar naquela rádio de novo. Eu vou ler tal coisa que eu já tinha abolido, porque não fazia bem para mim, né? E ali, aquele nada a ver, sabe? Nada a ver. E aí eu peguei isso, falei, opa, eu sempre caía de novo nisso aqui, quando eu deixava as coisas entrando sutilmente, né? Como que é para você se manter na linha com o Senhor? Nossa. É assim, porque é muito fácil a gente distanciar. É rapidinho. É você não organizar seu tempo da maneira correta, você já... Pronto. Né? Mas a gente tem que ter eu busco ter um coração, assim, de devoção, eu assim, sou muito ligada a contemplar algumas coisas da natureza e isso me trazer para mais perto de Jesus. Tá. Eu, recentemente não, foi o ano passado ainda que eu fui buscar a Júlia em Araras um dia e eu tava com o meu coração meio longe, assim, sabe? Quando você começa a falar, nossa, eu tô vendo muito pecado dos outros, o meu pecado, tô vendo muito as coisas erradas, o Vlad tá me irritando muito. Ok. E tive que ir buscar a Ju
E parei no carro, enquanto ela fazia uma prova, sei lá. E eu comecei a olhar do estacionamento lá em Araras, comecei a olhar o céu, o verde, assim. E eu me coloquei diante do Senhor e estava escutando uma música que eu nunca tinha escutado antes. E o Senhor, assim, falou claramente no meu coração. Me trouxe para perto, eu chorei, eu pedi perdão, eu abri a Bíblia, eu li, eu orei. E assim, a gente não precisa só disso, mas é bom a gente viver, né, essas experiências assim, com o Senhor. Mas é tão bom quando a gente acorda e na hora do nosso momento devocional, você abre um texto ali que você já leu trocentas vezes, né? Naquele dia e naquele dia, né? Deus toca no seu coração de uma maneira... Exatamente. E toca de uma maneira que você fala assim, Senhor, obrigada, né? Uma palavra, é um refrigério, né? Refrigério. E é interessante que ele nos quer perto dele. Exato. Ele nos quer. E é o nosso pecado mesmo que nos afasta, exatamente, né? Então, a gente tem que vigiar muito o nosso coração, né? Vigiar o tempo todo. E buscar a Deus o tempo todo, né? E não tem muitos segredos. É buscar, conhecer... orar, né? Buscar a presença do Senhor mesmo. Louvar, né? Exato. É um momento de louvor e adoração mesmo, adorar, né? Com... Ao Criador, ao Deus Criador, né? Exatamente. E lá em casa sempre foi de muita música, né? Nossa! Então, a gente sempre... E você sabe que é um dos sinais que eu começo a perceber eu falo, nossa, mas por que eu não tô escutando música? Não tô buscando. Legal. Porque é um sinalzinho pra mim também. Nossa, por que eu não tô enchendo meu coração com isso que eu poderia estar enchendo? Porque das outras vezes que a gente tá bem, a gente quer, né? Exatamente. E a gente fica feliz, né? Então, é interessante, né? A gente nos preocuparmos com isso, né? Colocar atenção nisso pra gente não se afastar. Porque você pensa, é só 0,1 grau, né, que vai, mas aqui não tem nenhuma diferença, mas lá na frente vai estar assim, né, um caminho bem longe, né, do Senhor. Então, assim, ensinar aos nossos filhos a nossa devoção, né, e que eles, assim, eu sempre falava, que eles vejam em nós o nosso momento com Deus, não só na igreja, né? Mas o momento que a gente está ali em casa, orando, buscando a Deus, né? Não é fazer só para eles verem. Exatamente. Né? Mas nós vamos fazer parte disso de mim que eles veem, né? Porque também não tem como você ficar se escondendo só para eles não ver, para não querer me aparecer. Não é isso. Não é isso. Porque também vai estar errado, né? Enfim, a gente precisa realmente todos, né? Ver e participar, né? E uma coisa legal é que lá em casa a gente sempre foi de conversar muito, né? Então, a gente sempre... eu lembrei de outra coisa. Tá, pode contar. É um detalhe da nossa família. Sim. Que sempre depois dos cultos, em todos os lugares, desde que era só eu com o Vlad, a gente sempre saía para andar de carro e conversar sobre o culto. Ou conversar sobre o que Deus falou com a gente. Olha só. Então, a gente tem esse hábito até hoje. Que legal. Aí, domingo, o Vlad falou assim, uma volta só pequenininha. Eu falei, hoje precisa ser só pequenininho, porque eu tô bem cansada. Aí, e é um momento em que a gente sempre conversou muito. Então, isso é legal. Que bom. Porque a gente sempre conversou sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que a gente tem vivido. E a época dos meninos, adolescentes, assim, foi um momento bastante legal, assim, porque eles já tendo as próprias experiências, né? E é muito legal poder ver isso hoje com o Gabriel e com a Júlia e o Rafinha. Porque o Rafinha também ele tem os questionamentos dele, ele pergunta, ele fala. Os porquês infinitos, ele lê a Bíblia com o Gabriel à noite. Que bonitinhos. E é muito legal, porque não depende só de mim, é todo mundo ali, né? Isso é uma bênção, isso é uma bênção, né? Que não foi nada forçado, mas é um período, assim, que a gente aprende muito, né? Sim. A depender do Senhor. Porque falha a gente vai ter mesmo, né? E é importante você comentar, né, de conversar muito, não o ato de falar, né, não. Mas assim, de poder desnudar a alma mesmo, né, para o outro entender as nossas fraquezas, saber das nossas vulnerabilidades, né, nos encorajar, né, muitas vezes isso é muito importante, porque daqui a pouco os filhos vão embora e você que vai ficar lá com E você sabe que eu tinha muita dificuldade isso.
quando a gente começou a se relacionar, eu com o Vlad falava assim, fala. E eu quieta, assim, né? Aí ele brinca que, nossa, eu incentivei muito falar, agora tem que puxar do outro lado. Sim. Mas porque às vezes a gente não quer falar daquilo que tá no nosso coração, né? A gente não quer se expor, não quer ser a gente não quer falar do nosso pecado, exatamente. A gente não quer que as pessoas nos julguem. Exato. Então a gente, esse temor de homens, a gente tenta se resguardar, né? Mas na verdade não, a gente precisa estar ali, a gente precisa ter uma amiga para confessar os pecados, a gente precisa ter companheiras que a gente fale sobre as lutas. Sim. A gente tem que ter com quem caminhar. Por isso que o papel da igreja nesse sentido é muito importante, voltando lá, né? Sim. Mas a gente tem que entender que o corpo é para isso. A gente precisa a gente é chamado para viver em corpo, sim, em viver em união. E não é só para estar aqui, a gente é para fazer a diferença na hora que o negócio pegar. Exatamente. Né? Porque para quem que a gente vai recorrer? É pro irmão que tá ali, né? Porque é assim que as pessoas vão ver que nós somos discípulos. Jesus já disse isso, né? Quando a gente amar uns aos outros. E amando uns aos outros, vivendo. E esse é o grande mandamento, exatamente. Né? Então, assim, é um desafio que a gente tem o desafio de casa e a gente tem o desafio da igreja. E falando um pouco desse ministério pastoral, para mim, é uma bênção. Privilégio, Toda né? vez que alguém me fala, para mim, tem luta? Já teve luta? Já, mas é um privilégio. É um privilégio porque não é de nós, é aquilo que Deus chamou. Ele é o fiel, fiel é que o chama, o qual também fará. E é legal que o fardo de Jesus é leve, né? Não é pesado. Não é pesado. Eu sempre falo, se estiver pesado, para. Vê lá quais pedras que você colocou. Tá carregando à toa, né? Então tira, porque o fardo de Jesus é leve, né? E aí, o nosso tempo foi... Eu falo que eu falo. É longo, né? Mas eu gostaria, né, que você encorajasse, né, as pessoas que estão nos ouvindo... animar, né? Que nem sempre é uma história difícil, né? Ser esposa de pastor, essa caminhada pastoral, né? Vemos a mão do Senhor sobre o seu lar. Infelizmente, nem todos os lares, a maioria dos lares, né? Não são assim. Mas que você encorajasse, né? A ter a esperança. Onde está a sua esperança, né? Que você fale com os nossos ouvintes aqui. É um prazer mesmo, sempre poder falar do amor de Deus. E para mim isso tem enchido meu coração, porque eu sei que é isso que faz diferença na nossa vida. Então, o desejo do meu coração é que você prove disso também. Porque o Senhor está aqui para nos abençoar, para nos encher, né, a vida de gozo, de esperança, da gente poder servir. É uma alegria poder servir o reino de Deus, né, o corpo de Cristo. E é sempre bom a gente poder desfrutar desse cuidado do Senhor, desse amor. E para mim não tem melhor coisa do que eu poder falar do amor de Deus, porque é isso que enche meu coração, né? Então, sempre quando a gente tiver dúvidas, a gente lembrar mesmo que é uma bênção a gente poder servir esse Deus tão amoroso, tão gracioso, que tem nos chamado para perto dele dia após dia, né? Então é isso. Amém, muito obrigada. Rê, uma alegria ter você aqui com a gente, demais. Né? Muito obrigado por imediatamente falar sim, né, ao nosso convite. Tá aqui uma lembrancinha para você. Obrigada. Para não esquecer de nós. Não esquecerei. Que Deus abençoe. E você, fique aí, compartilhe, né, encaminha, curta e some com a gente, né, nos envie mensagens, nos envie, indique, né, algum tema para a gente conversar aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigada e até a próxima.